A paz do Senhor. Chegamos então para a nossa segunda temporada, agora sim, segunda temporada do programa No Caminho. Programa no qual nós procuramos conversar com pessoas das mais diversas áreas da sociedade que têm em seu dia a dia os princípios da palavra do Senhor, o livro de sabedoria milenar mais publicado de toda a história da humanidade. Hoje tenho o grande prazer de iniciar essa segunda temporada indo até a fazenda do Natural Agro e fazendo a entrevista com o meu amigo, esse irmão que a vida nos deu, que é Léo Maciel, empreendedor, empresário, esposo da Débora, pai da Isa. Um prazer imenso de estar aqui, Léo. Seja bem-vindo ao programa No Caminho, a essa família No Caminho. Nós que agradecemos. Vocês também são muito bem-vindos. É um prazer para a gente abrir as portas. Na verdade, vocês já conhecem muito bem aqui e isso é um privilégio para nós podermos estar participando juntamente com vocês. Legal, Léo. Muito legal. Vamos falar um pouquinho do Léo. O Léo, como é que foi a infância do Léo? Como é que foi onde o Léo nasceu? Como é que ele cresceu? Fala um pouquinho da infância do Léo. A minha infância foi uma infância... Nasci na periferia de São Paulo, no Itaim Paulista, na Zona Leste. Mano da ZL. Mano da ZL. O pessoal fala que a Débora tem cara de playboy, eu tenho cara da ZL mesmo, né? Não tem como fugir dessa parte. Mas foi uma infância boa, não posso reclamar da infância, ainda mesmo sendo numa periferia, no Itaim, os perigos, mas a gente ainda brincava na rua, ainda tinha infância, não foi a infância perdida, porém a adolescência ela já foi mais desafiada, né? E desde pequeno também nos caminhos do Senhor, meus pais se converteram quando eu tinha 1 ano, né? Então praticamente nasci no lar evangélico. E minha infância foi uma infância muito boa. Perto dos meus irmãos, foi a melhor infância dos irmãos. E havia ali alguma coisa de perigos da ZL, de tráfico, de pessoas de má influência que estavam por perto nesse período? Sempre teve. Mas aí a minha mãe, nessa parte, ela sempre foi bem rígida, bem rigorosa também. Ela usava bem a parte da Bíblia, né? Me fala... ela queria saber bem com quem eu andava, tinha horário para entrar dentro de casa... Então, mas os perigos eram grandes ainda, já tinha muita droga, aquele roubo não de galinha como aqui, né, mas tinha roubo das pessoas entrarem nas casas, arrombarem as casas, não podia ficar até tarde na rua, né, muito tarde não, mas já era um perigo bem constante, assim. Aí a criminalidade foi aumentando e até os tempos de hoje cada vez mais, né, mas foi uma infância bem desafiadora, em questão do perigo, mas como infância mesmo, eu pude aproveitar bastante, brinquei. Que legal. Bastante. E eu vi na pauta que você, ainda na adolescência, foi estudar mecatrônica. O que te levou à mecatrônica? Foi um primeiro curso do Senai, né? Eu sempre gostei bastante de estudar também, minha mãe sempre pegou bastante no meu pé. Na minha época, no Itaim, era uma das melhores escolas que tinham, né, no Dário. Hoje em dia, a escola estadual e pública está um pouquinho diferente, bem diferente, né? Mas foi um curso gratuito que eu fiz de desenho técnico no sindicato. E minha mãe sempre foi colocando para fazer os cursos, e aí surgiu a oportunidade de fazer o primeiro curso de mecatrônica do Senai. Do Senai. Aí eu fiz no Senai, lá na Leopoldina, comecei a fazer, e depois a gente entrou na faculdade, mas aí eu nunca exerci a função, né? Foi por ser uma novidade, né? Por ser algo que era diferente, vamos ver o que dá. E tinha aquele glamour, né? Engenheiro, né? Engenharia mecatrônica era o primeiro curso. Antes só existia engenharia mecânica ou engenharia civil. E aí a engenharia mecatrônica já era algo que estava entrando no mercado e todo mundo queria fazer, então foi um dos primeiros cursos, né? Você fez o técnico do Senai e chegou a concluir a engenharia. Aí concluí. Não, a faculdade não. A faculdade aí eu não terminei. Porque aí eu vi que não era o mesmo que... Não era o que chamava que a gente chamava. E aí eu comecei também a trabalhar no Unibanco AIG, onde eu conheci a Débora. Unibanco? No Unibanco. Era o Unibanco AIG, antigo... É o Itaú hoje, né? Então era antigamente o Unibanco. E aí a gente acabou parando a faculdade e aí eu fiz outra... Aí a vida foi indo. Mas de exercer a função mesmo, nunca exerci como engenharia mecatrônica. Você começou ali no ramo das exatas, né? Do cálculo, da engenharia, do desenho técnico, foi parar ali no ramo dos bancos, né? Meio que por acidente também, não foi algo previsto.
Não, não foi. A gente. Eu sempre trabalhei, na verdade. Desde os 12 anos eu já trabalhava. Trabalhei de office boy na Bolsa de Valores. Meus irmãos eram corretores da Bolsa na época, né? Então eu já trabalhava de office boy. Depois disso eu entrei no atendimento em inglês quando começou a Telefônica ainda, né, antes da Vivo. E aí eles começaram a entrar com aquele Super 15 na época. E eu fiz atendimento em inglês. E aí depois eu acabei entrando na assistência do Unibanco, né? Mas não foi nada programado. E aí a gente da ZL, né? Correria, precisa pegar trem todo dia, Camoviana. E aí não tem, é o emprego que tem na hora, né? Não foi o escolhido, o melhor que eu quis para mim, mas era o que tinha no momento. Os caminhos que foram conduzidos por Deus ali. Foi. E aí também, se eu não tivesse ido pro Unibanco, eu não teria conhecido a Débora, né? Então... E fala um pouquinho como é que foi esse conhecer da Débora. Da Débora foi muito engraçado. A gente fala... eu acordava muito cedo, morava no Itaim, nessa época, e a gente trabalhava lá na Faria Lima. E o Unibanco, eu trabalhava naquele Unibanco perto da Marginal, ali. E 6 horas da manhã, uma vez, era um produto novo do Unibanco, 6 horas da manhã a gente chegou e tinha uma mulher toda chiquetosa, né, em pé. A gente falou, nossa, já mudou o chefe, né, quem que é essa mulher aí toda chiquetosa? E aí a gente olhou, só que na verdade a Débora era uma funcionária, foi o primeiro dia dela, né, mas ela sempre toda elegante, toda pomposa assim, né? E aí eu olhei e eu falei, nossa, que mulher nojenta, né? Eu falei assim, mais um chefe, porque lá tinha um pouco de status, né? Por ser banco, todo mundo querendo se arrumar, todo. E aí eu sempre fui meio maloqueiro, né? Sempre fui da zoeira. Humano lá, pá. Já todo, eu falei, nossa, essa mulher aí nojenta, eu tô até vendo. Ela vai olhar que eu sou da ZL e já vai me cortar. Aí justamente o meu supervisor, né, hoje ele é delegado da polícia Civil, e aí ele colocou ela pra eu dar o treinamento. Aí eu falei, pronto, agora, aí dei treinamento pra Débora, a gente foi se conhecendo, só que era engraçado a Débora, porque ela cumprimentava todo mundo, menos eu. Ela não falava comigo, eu dei treinamento pra ela ficava comigo, mas não falava comigo de jeito nenhum. E aí ela morava na Vila Matilde, também na ZL. Como era muito cedo, a gente tinha que sair 4 horas da manhã, pegava o primeiro metrô. E aí ela falou, você não pode ir comigo, né, porque é perigoso. De vez eu... Ela também era da ZL, então. Mas é uma ZL um pouquinho mais chique, né? Apesar de estar toda pomposa, ela também vinha contigo. Vinha na ZL. Eu falei, olha, também só engano, né? Também é da ZL. Mas ela estava ali na Patriarca, então de vez eu pegava o trem, eu pegava um ônibus, pegava o primeiro metrô também, e aí a gente vinha juntos. E aí foi passando, ela continuou 3 meses, assim, ela cumprimentava todo mundo, dava um beijo em todo mundo. Quando chegava comigo, eu falei, não é possível, essa mulher nojenta, né? Isso aí não. Fala com todo mundo e comigo nada. E aí foi um dia, um Natal, em 2003, né, foi o Natal que nós passamos juntos, meus pais iam sair, e aí eu passei o Natal junto com a Débora, e aí foi a primeira vez que nunca me beijou no rosto, mas aí já teve o primeiro beijo, aí o primeiro beijo já rolou, e aí nós estamos juntos até hoje. Não podemos dizer que foi uma paixão à primeira vista. Não foi, ali foi difícil. Foi cultivado mesmo. E ela ficava nervosa, ela me fala, porque na volta, nós pegávamos o ônibus ali na Faria Lima, e aí ela tinha 2 empregos, né? Parecia o pai do Cris. E ela trabalhava numa empresa no Engabaú. E eu vinha direto pra cá. Só que aí eu dormia. E ela ficava nervosa que ela queria conversar e eu vinha dormindo no ônibus. Então era pra ser mesmo, né? A gente brinca. Coisa do destino mesmo. Foi. E aí depois disso a gente começou também a trabalhar. Eu comecei a trabalhar em 2 empregos, porque eu trabalhava pela manhã no Unibanco junto com a Débora. E aí depois nós fomos transferidos para Barueri. Então você imagina, a gente saía do oposto da Zona Leste para o oposto lá da Zona Oeste, né? Então nós íamos todos os dias para Barueri, e aí se tornou bem cansativo, né? Mas teve bastante tempo para se conhecer também. Teve bastante tempo. E aí nós ficamos, creio que 2 anos e meio lá ainda, né? Nessa viagem. E aí ela começou a fazer não sei se chegou na pauta de uma outra coisa, né? Não sei. Pode seguir. E aí ela começou a trabalhar também junto comigo nesse período lá em Barueri, só que ela começou a fazer faculdade de administração.
E aí, Já pensando nos bancos e já tudo que estava pensando, fazendo. porque ela começou a fazer comércio, né? Uhum. Comércio, não sei se é comércio exterior ou a parte sorte, a faculdade de administração. E mesmo assim, o salário era muito curto para pagar a faculdade, pagar as contas que tinham para pagar. E a minha irmã, a que faleceu, né? Ela ensinou a Débora a fazer trufa. E aí a Débora começou a fazer trufa para pagar a faculdade. Nessa vocês já estavam casados. Não. Eram namorados. Ainda eram namorados. E a sua irmã foi ajudar a cunhada ali. Falou, cunhada, vai fazendo trufa. Meus pais mudaram para o Rio de Janeiro, né? Nesse que eles mudaram para o Rio de Janeiro, a Débora foi morar com a gente. Ela foi antes, né, morar com a gente. E aí depois meus pais foram para o Rio. Depois que eles foram para o Rio, aí nós acabamos casando, né? Nós ficamos no Itaim. Isso ainda morando no Itaim Paulista. E aí a Débora começou a fazer trufa mesmo, assim. Começou a vender na faculdade, foi indo. Quando ela foi ver, dava mais dinheiro do que os 2 empregos que ela tinha. Mais vantajoso fazer a trufa do que a os pomposidade toda, né? E aí ela começou a fazer, minha irmã deu uma força grande, né? A gente fala que a Cacau Delícia, que nós temos a fábrica até hoje também. Então a Cacau Delícia nasceu com a minha irmã, né? Ela começou a ensinar a Débora e aí foi. Aí a gente alugou o primeiro ponto lá no Itaim, do lado do Extra. Foi uma salinha pequenininha, né? Tinha acho que 2x2 e começamos lá e aí foi crescendo. Isso em 2007. Aí em 2007 foi a inauguração da Cacau Delícia. Quando vocês começaram a Cacau Delícia, vocês já tinham casado ou ainda não? Nós já estávamos juntos. Casaram quando? A gente casou, na verdade casamos no papel quando nós mudamos para cá, né? Mas nós casamos em 2005. 2005, aí 2007 surge a Cacau Delícia. Aí surge a Cacau Delícia. Vocês começam nesse empreendimento e esse empreendimento começa a correr bem. E aí vai indo. Mas durante a pauta eu vi também você falando da criação de cachorro, de canicurso, né? Eu nem sei que raça é essa. Uma raça italiana, foi engraçado. Eu sempre gostei de cachorro, né? Não sei se isso vai se tornar piada depois, né? Mas os meus pais falavam que quando eu era criança, eu ficava no sofá, latindo e brincando de cachorro, né? E eu sempre gostei. Aí uma vez eu olhei uma foto na internet de um criador lá do Rio de Janeiro, isso em 99, e eu falei, nossa, que cachorro bonito, grande, forte, né? E depois vocês podem colocar algumas fotos também. E sempre procurei esse cachorro. E aí uma vez um amigo meu, né, ele falou, olha, tem um rapaz que importou uns cães, né, e teve um problema, separou da família e tá doando. Aí eu falei, eu quero. E aí eu ganhei a primeira cachorra, né, ela veio do interior, nós começamos, depois eu conheci o contador do Faustão, da televisão. E aí ele falou, Faustão, se você quiser, eu faço ele te dar um cachorro. Eu falei, o Faustão vai me dar um cachorro? O cara da ZL, né? Ele que trouxe a esposa dele, né? A ex-esposa dele que trouxe o primeiro casal de canicorso da Itália. Na verdade, esses relatos, o pessoal fala uma coisa, mas oficialmente foi a Magna Colares que trouxe o primeiro casal de canicorso pro Brasil. E o contador era meu vizinho, né? O contador do Faustão, e eu também nem sabia. E aí, gostava de cachorro, não conhecia o tal do canicurso e nessa conversa com seu vizinho você descobriu o tal do canicurso? Quando eu fui ver, ele já tinha um canicurso, esse meu vizinho, só que ele tinha um canicurso na casa dele de Itaquera. E aí ele falou, o Faustão tá com ninhado. E aí eu ganhei um cachorro deles, né? Foi até da Magna Colares, a mulher que transferiu pra mim os cães. E aí começou a paixão. A gente colocou para cruzar os cães, aí nasceu o primeiro, a gente vendeu, isso eu trabalhando, né? Então aí começou a vender, foi indo, e aí em 2003 nós montamos, 2004, no comecinho de 2004, nós abrimos Bravura Del Cane, que é o canil. E aí a gente foi criando, depois eu fui para a Itália para conhecer melhor a raça. Essa raça é originária da Itália? Originária da Itália. Ela é descendente do mastim napolitano. Então, é um cachorro dos gladiadores. Os gladiadores, matadores de cristão, aquela coisa toda. É isso mesmo. O pessoal... É uma raça bem antiga, apesar dela ter sido recuperada nova, né? Nos anos 80, nos anos 90. Mas ele é descendente direto do mastim napolitano. Então o mastim era muito grande, precisava de um cão que ele fosse mais ágil, e aí foram selecionando os cães menores. E aí foi onde teve o canicurso. Então,
A origem mesmo, exata, assim, ele vem do mastim. Porque antigamente você não sabia nem o que era mastim napolitano, nem o que era cane corso. Era quase a mesma irmãos coisa. ali. Então hoje o pessoal do mastim, né, eu tive bastante mastim napolitano também, conheci os criadores lá em Nápoles, vivi um tempo lá na Itália para conhecer a raça, conhecer as coisas. E aí o pessoal fala que o cane corso é o bastardo do mastim napolitano, né? Então a gente acaba sendo motivo de chacota dos criadores. Mas foi um período de experiência, né? Não foi para ganhar dinheiro, foi um período para conhecer a raça e para conhecer a conhecer raça. Somos apaixonados até hoje pela raça. Ainda temos um casal castrados, né? Para não entrar nessa questão de criação, né? Porque a nossa vida levou outro rumo totalmente diferente. Beleza, aí você teve essa experiência, né, de morar fora do país, já foi uma primeira experiência de viagem, de cultura, de conhecer uma cultura diferente através da criação dessa raça do cane corso, né, dos cachorros cane corso. Depois você continuou nessa criação, né, depois desse período? Continuamos até pouco tempo atrás, né? Então se tornou uma paixão pela raça mesmo e a gente criou durante um bom tempo. Depois eu comecei esse mundo dos cães, né? Eu falo que me trouxe uma experiência muito rica em culturas, porque eu comecei a viajar o mundo por conta dos cães também. Então ia muito para a Rússia, ia muito para o Canadá, para os Estados Unidos. Acabei viajando praticamente o mundo, né? Fazendo o transporte dos cães que eu vendia e como também acabei fazendo um outro negócio. Isso a fábrica em paralelo, mas a fábrica, a Débora ficava aqui no Brasil, nunca viajou comigo, né? Para fora. E eu comecei a ver um nicho de mercado, porque como eu viajava muito, as pessoas aqui do Brasil sempre quis cão importado. Não cane corso específico, queria outros cães. Então eu aproveitava fazer a viagem, minha viagem saía de graça, pagava o transporte dos meus cães e eu trazia também cães para outros criadores. Principalmente para criador, não para pet, né? Então cães de pedigree famoso, cães que ganhavam exposição, sempre estava nas exposições, nas mundiais que tinham, né, no mundo, e aí Você criava aqui vendia para fora do Brasil. Isso, e vendia para fora do Brasil, e também importava muito de lá para cá. Então meus cães que eu tinha aqui, na verdade, eram todos com pedigree italiano. Tinha pedigree brasileiro e tinha pedigree italiano também. E como que você estabeleceu essa primeira linha de contato, quando você começou a vender os seus primeiros cachorros para fora do Brasil? Foi a partir desse momento da Itália? Não, na verdade você acaba conhecendo, se torna meio que uma família. Depois se torna uma disputa, porque o cachorro do outro tem que ser melhor do que o meu, e aí a família acaba tendo um pouco de atrito. Mas é mais pela amizade dos criadores, então a gente acaba fazendo a troca de genética, né? Então, no princípio, o Brasil ele é muito novo. Hoje, pelo que eu acompanhei, tem cães muito bons. Mas antigamente nós importávamos muito os cães. Então eu acabava também levando cães daqui para lá, ou de lá para cá, e também da Itália mesmo eu comecei a exportar. Onde eu tive um boom muito grande foi quando eu morei na Espanha. Né? Fiquei na Espanha, em Barcelona, num criador. A Espanha foi o país, por isso que a gente fala que nós fazemos planos, né? Mas o Senhor, ele sabe de cada passo nosso. Então a Espanha, eu não sei porquê, mas eu não gostava da Espanha, não falava, não gosto da Espanha, não vou pra isso. E nunca, só fazia a conexão em Madrid, mais nada. Mas lá onde tive um boom muito grande, né, do cane corso, morei com os criadores. E qual era a região que você morou? Torrelles de Llobregat. É perto de Barcelona mesmo, perto do aeroporto, dá 20 minutos ali. É uma cidade um pouco montanhosa, né? Então ficava lá, aí lá eu consegui fazer uma base. Então eu começava a pegar os cães de toda a Europa, pegava o carro em Barcelona, subia, passava pela França, Itália, Áustria, ia até a República Tcheca, fazia todo esse e trazia tudo para Barcelona. Aí de Barcelona eu trazia para América. Então ou mandava para os Estados Unidos os cães, ou mandava aqui para o Brasil, Argentina. Então sempre fiz essa. E aí a internet também vai ajudando, né? As pessoas falam, você tá na Rússia. E uma vantagem que eu tive, porque o europeu ele não pode entrar na Rússia. Ele só pode entrar com visto da Rússia. E brasileiro tem um acordo que aí eu posso entrar direto. Entra tranquilo. Não tem visto. Então isso facilitou seu caminho o meu trabalho com
com os cães no transporte. Então, sempre estava na Rússia. Às vezes saía daqui numa sexta-feira do Brasil, fazia escala em Madrid, de Madrid já ia direto para a Rússia. E Rússia fazia bastante. Aí toda a parte da Europa pegava cães e mandava para a Rússia, ou fazia vice-versa, né? Porque a Rússia é um celeiro muito grande na sinofilia. Eles são muito bons. Então, ia muito para a Rússia e trazia cães de lá, porque também é difícil sair. Então, aí eu consegui pegar como fazer os documentos dos cães, como que dava para fazer essa importação. E é um país muito corrupto, a Rússia, né? Então, eu já tinha o jeito certo de fazer, a documentação toda pronta. E não tinha problema de sair com os cães de lá. Mas foi um período de experiência grande. Que legal. Umas coisas se costuram, né? Eu estou fazendo algumas leituras e nessas leituras eu descobri, por exemplo, que teve um período europeu, um período da Europa, onde houve uma invasão muçulmana na Europa e ela dominou uma boa parte da Europa. E o único núcleo cristão que ficou na Europa foi na Espanha, próximo da região de Barcelona. E a partir desse núcleo cristão que ficou, se formaram os Cavaleiros Templários e começou a reconquista cristã da Europa a partir da Espanha. E muito dessa parte foi próxima do Reino Otomano, do Austro-Húngaro. E o Reino Otomano, Austro-Húngaro, por onde você andou tanto, do Petersburgo, foi onde nasce Hitler. Olha... Não sabia. Que depois também tem uma ligação judaica muito grande. Então, Deus te levou em algumas áreas e costurou algumas áreas da tua história muito próximo dos cristãos. Primeiro, com o Cane Corso, que era uma raça matadora de cristã. Depois, com a região toda onde você morou, a partir da expansão cristã ali na Europa, a partir dos Cavaleiros Templários. Depois, andando nos Balcãs e toda a região que pertencia ao Reino Austro-Húngaro, que depois veio a desembocar em Hitler, né? Uma coisa muito louca, como Deus vai tecendo as coisas, né? E esse seu comentário é o que nós nos perguntamos sempre, né? Porque você pega um rapaz lá da Zona Leste, né? Lá do Itaim Paulista, que viajou o mundo todo, foi mais de 56 países, e negócios e pessoas e coisas que eu vivi... a hora eu não entendia nada. E aí você começa a entender depois, né? Então toda a questão do o que Deus ele vai traçando, porque Deus ele tem os planos para nós, mas a gente nunca entende. Então e hoje a gente consegue entender. Eu sei que toda essa questão de cultura também que eu aprendi muito a negociar com outras culturas, né? Eu brasileiro sempre atrasado, sempre a gente costuma falar sempre enrolado, sempre tá correndo com tudo. Lá eu tive que aprender em questão de horário, por mais que nós falamos que esse é o certo, mas brasileiro não é assim, né? O brasileiro é tudo relaxadão, tudo né? mais tudo tranquilo. No jeitinho. Então eu consegui ter uma experiência muito grande de negociação, né? Principalmente com os alemães, principalmente italiano, dramático demais. A gente é um povo muito dramático, então eu consegui ter tudo isso, entender essa questão. Mas o que me falhou, e hoje eu vejo, eu não consegui evangelizar para esse pessoal, né? Eu falei assim, Deus, eu estou em tanto lugar, né? Talvez eles estão me evangelizando com a cultura deles, da prosperidade, do conforto, mas eu não estou falando do seu amor para eles. Então isso foi algo que Deus foi tecendo no meu coração também para eu aprender. Na Rússia mesmo, a gente fala da Rússia, é um país lindo, né? Quem tiver a oportunidade de ir, é um lugar mais luxuoso que eu já fui no mundo, assim. E falando né? Existem outros lugares, mas que eu fui. Mas também é um povo muito ladrão, né? Então você vê todo aquele luxo, mas é um povo que não tem coração de nada. Eles não têm sensibilidade. O brasileiro tem muito sentimento. Eles não existe sentimento, não existe abraço. Dos órfãos da vodka, né? Que tem muita morte devido a muita bebedice. E bebem muito mesmo, né? Adolescente, todos bebem. E vodka é normal. A gente vê nos filmes, é água para eles, porque o frio é muito intenso lá, né? Eu no Canadá cheguei a pegar menos 32, mas eu não senti tanto frio quanto eu peguei 3 graus na Rússia. Parece que o frio ele corta, né? A sensação térmica é terrível. Né? Mais próximo ao polo também. Não, mas é um frio que... É diferenciado. É diferenciado. E é o que eu tinha aquelas blusas, né? Pra neve e tudo, mas quando eu cheguei na Rússia, eu falei, meu Deus do céu, aqui... Se isso daqui é castigo, eu tô sendo bem castigado mesmo, né? Mas essa questão do mundo mesmo, né? Eu sei que isso me levou a conhecer muitas pessoas,
né, e conhecer hoje o que nós fazemos também. E eu vi também um lado do patriotismo, né? Todos esses países que eu fui, ninguém fala mal do seu país. Todos têm muito orgulho do seu país. O brasileiro, ele tem orgulho do seu país no modismo, né? Ele fala mal do seu país com todos os efeitos que tem, sempre fala mal, mas ele nunca tem orgulho. Ele tem orgulho quando é Copa do Mundo. Né? Ele tem orgulho quando tá todo mundo sentado numa roda. Eu sou brasileiro com muito orgulho, mas mas não é o patriotismo que eu vi lá. Então aprendi também as raízes. Então eu sempre tentei fugir do Itaim, sempre tentei fugir da Zona Leste, mas tudo me trazia para valorizar a Zona Leste. Que eu aprendi ali, né? Que foi a base de tudo. E a gente costuma ter uma frase que a gente fala que é a simplicidade onde traz a verdade, né? Então esses outros países também você vê muito luxo, vê prosperidade, educação muito boa, só que você olha nos olhos das pessoas, você vê a tristeza, né? Você vê a infelicidade. E no Brasil é tão simples as coisas que não tem o que você ficar se mascarando, né? Ou você é feliz ou você não é feliz, né? Então lá fora eu vi muito luxo, coisas muito boas. O povo de lá enxerga no brasileiro um povo muito feliz, né? Apesar dos pesares, apesar de terceiro mundo, apesar de muita coisa, enxerga no brasileiro duas coisas que eu às vezes tenho algum contato com o pessoal internacional também, eles enxergam um brasileiro menos inteligente, menos capaz na inteligência, mas também muito feliz, muito próximo ao povo africano, né? Ele tem essa visão do Brasil muito próximo com o povo africano, de menos capacidade de raciocínio, menos capacidade, mas muita capacidade de alegria, de acolhimento, de receber bem, né? É o que eu vejo da visão internacional para com o Brasil. Eu escutei muito essa frase lá fora, né? Não só na Espanha, não só na Itália, mas quando nós tínhamos mundiais, né? Então eu falava com sueco, com canadense, falando mais a parte europeia. Mas eles não entendem como nós somos pobres e podemos ser felizes. Então eles ligam muito a felicidade com a riqueza, com a prosperidade. E aí também não sabia responder muito. Eu pensei, realmente, né? A pessoa passa fome, a pessoa tem que pegar a condução lotada, a saúde é terrível, mas ele está feliz, né? Isso eu não estou falando nem da parte cristã, nem da parte do... que o cristão ele já tem uma alegria por si só, né? Então o Senhor ele já coloca a alegria no nosso coração. Mas o país ele se declara cristão, e por se declarar cristão, talvez essa influência, né, às vezes não tem tanta prática, mas só a influência de um país que se declara cristão já tem essa influência, esse domínio espiritual, né, sobre o país, né? E aí eu escutei muito isso, né? Eles falam, como que vocês conseguem ser felizes, né? E eu falo, a gente é feliz, né? A gente acaba sendo feliz. Pega um trem comigo 6 horas da manhã em Guaianazes que você vai entender. Você vai entender o que é a felicidade, né? Mas foram experiências boas, assim, que até hoje nós oramos ao Senhor para Ele nos dar o direcionamento, porque nada que eu entendo, assim, tudo que você passa é uma preparação lá na frente. Então, eu creio que tudo que aconteceu com a gente, né, às vezes a gente fala, a gente é muito bagunçado, né, você já foi dono de fábrica de chocolate, já criou cachorro, já foi diretor de publicidade. E nesse meio tempo, né, dos cães, me apresentou também um pessoal aqui do Brasil. Aí eu recebi uma proposta para ser diretor de publicidade. Então eu acabei fazendo um terceiro negócio, além do chocolate, os cães, e aí fui diretor de publicidade também. Que isso me levou à maior revista de Londres, né, a Haymarket de lá. E aí eu recebi o convite, nós trouxemos eles para o Brasil, fizeram a negociação, foi um ano negociando. E aí eu me tornei diretor de publicidade da Haymarket, né? E aí nós trouxemos aqui para o Brasil essa revista de futebol. E aí foi um outro mundo que eu entrei também, no mundo do futebol, mas como diretor de publicidade. E aí aproveitava as viagens que eu já tinha que fazer pelo mundo, com os cães, e aí a revista foi algo a mais também das viagens. Mas tudo foi por conta dos cães também. Essas conexões, né? A maioria foi por conta dos cachorros. Te levou a conhecer pessoas, conectar pessoas e entender. Beleza? Depois de uma pequena pausa aqui para fazer os ajustes técnicos, retornamos aqui à nossa conversa. Léo, nós estávamos falando sobre toda essa caminhada, todo esse aprendizado da criação, da revista, do futebol. E, enquanto isso, a fábrica continuava rodando aqui no Brasil.
E chegou um determinado momento na tua história onde você optou deixar de tantas viagens, de caminhar pelo mundo, porque aconteceu um fato importante na tua vida. Como é que foi esse fato importante do nascimento do nosso bebezinho? Da Isabelle. Isso. Foi antes disso, né, de todas essas viagens, chegou um período que a fábrica nunca parou, né? Ela só trocou de mãos, a gente brinca. Teve uma época que nós deixamos com toda essa viagem, eu comecei a ver um lugar melhor lá fora, né? E sempre quis mudar para lá. E acabei não conseguindo levar. A Débora nunca quis mudar. Uhum. Ela sempre para mudança foi muito, muito complicado, assim. E aí a Isabelle nasceu, né? Aqui no Brasil mesmo, nunca foi para fora, mas ela nasceu. E nesse meio período eu estava fazendo muita viagem, né? E aí com essas viagens eu perdi a infância da Isabelle. Os 3 primeiros anos dela pra gente foi muito complicado. Porque eu viajava, quando eu voltava, ela já estava falando várias coisas, né? Então, cada vez que eu chegava, parecia que tinha uma criança diferente ali. E isso começou a me dar um aperto muito grande no coração, porque perder a infância e estava muito complicado. Aí nós íamos mudar para Leeds, na Inglaterra. Chegamos a alugar casa com móveis, tudo, né? E a Débora falou, não quero ir, não vou, porque muito medo. E aí nós levamos 2 amigos nossos, tanto que eles estão lá até hoje. Quando era pra gente ir, tava tudo certo, tiramos toda a documentação, alugamos a casa lá, ia ter emprego, né, tudo certinho. Deu tudo errado, que na verdade deu tudo certo pra nós. E aí a Débora sofreu uma tentativa de assalto no Itaim e pegou um trauma muito grande. E aí nós viemos pra Arujá. E aí de Arujá foi um reencontro, porque nesse meio período dessas viagens tudo, eu quase não ia mais na igreja, né? Então eu acabei me afastando dos caminhos do Senhor. E a Débora até então, ela tinha na igreja, mas era mais religiosidade, né? Ela não tinha aceitado Jesus ainda. E aí essa que a gente fala aqui não deu certo para ela, mas foi muito certo para nós ficarmos aqui. Porque eu me reconciliei com o Senhor Jesus e também a Débora aceitou Jesus. Mas foi tudo por conta da Isabelle, porque ela sempre foi uma intercessora, né? Desde pequena minha mãe ensinou ela, o pai não ensinou, mas a avó ensinou, né? Ser intercessora. E aí foi que eu decidi parar de viajar. Falei, não vou viajar mais, vou ficar no Brasil. E aí a gente começou a tocar a fábrica de chocolate mesmo. Agora já em Arujá. E aí já em Arujá. A fábrica, igual eu falei, nunca parou, né? Só essas nossas mudanças assim de casa. Mas em Arujá foi que a gente começou. Aí foi o bom da fábrica, né? Foi um momento em prosperidade para nós, foi muito bom. Por isso que nós mudamos também para Arujá. Porém, Arujá foi um período crucial na nossa vida, nós falamos. Porque a Isabelle foi a terceira aluna da escola, uma escola bilíngue que tem lá. E nós nos tornamos amigos pessoais da dona, né? Então, nisso nós voltamos... eu voltei para o Senhor Jesus, a Débora aceitou, né, o Senhor Jesus, e nós começamos a fazer cultos na escola, porque o pessoal, os pais de classe média alta, não queriam ir na igreja, tinha aquele preconceito, nós começamos a fazer cultos na escola. E a Isabelle era uma missionária, né? Então, além de ser missionária, ela começou a evangelizar as amiguinhas, a evangelizar os casais. Temos relatos lá na escola de pais, às vezes, que tinham problemas conjugais. A Isabelle fazia campanha de oração por eles. E hoje, graças a Deus, aceitaram Jesus através da Isabelle, né? Então isso eu falei, meu Deus do céu, né? O que eu tô fazendo? Se minha filha com pouca idade, né? Nem no prezinho, tá me ensinando, ganhando almas e o que eu tô fazendo da vida? Então isso também foi um start do reencontro com Deus. Pra gente, porque eu falei, não é possível, né? E a gente, periferia, igual a gente fala assim, onde depois eu descobri o nosso erro. Porque todo mundo que nasce na periferia, a primeira coisa que ele quer fazer é sair de lá e fugir e nunca mais voltar. Mas, na verdade, a gente precisa aprender, sim, mas é na simplicidade. Eu falei assim, Deus, é o que o Senhor está me mostrando, é uma criança, né? É o mais simples que onde você conquista o mundo. Então, a nossa visão também de empresário, de ter muitos funcionários, de viajar para tudo quanto é lugar, porque nós tínhamos lojas também. Então, isso foi quebrando a nossa visão, né? Sobre o dia a dia, sobre o reino também.
E aí foi daí que mudou tudo, através da Isabelle que começou essa nossa mudança. Esse retorno e esse enraizamento no Brasil. Isso. Mas aí o enraizamento no Brasil veio, a fábrica estava indo bem, até que chega a tal da pandemia, 2019 para 20, né? E aí foi outro baque na nossa vida, né? O pessoal, temos alguns amigos em comum. Como que vocês conseguem quebrar tanto, né? Como que vocês conseguem estar tão bem e daqui a pouco tá tão ruim? Em Arujá, na verdade, nós viemos para cá porque o Senhor falou pra gente vir para cá. Não queremos de jeito nenhum, né? Em Arujá estávamos bem localizados, casa boa, a escola boa, tudo certinho. Tudo certinho, mercado uma rua para baixo, né? Tudo muito bem. E o Senhor começou a cobrar a gente para sair daquele mundo e vir para... E a gente não sabia para onde que era. E a gente mudou para cá. Só que a gente mudou para cá porque também, todo esse tempo, eu nunca tirei férias. Nem eu, nem a Débora. Então nós falamos, vamos tentar procurar um lugar de férias. Já que a gente não tira férias, vamos morar num lugar de férias. Essa era a ideia. A ideia. E aí, nisso, nós procuramos tudo. Fizemos uma proposta para mudar para cá, a gente veio para cá. A ideia era trazer a fábrica para cá. Era trazer para cá. Então eu falei assim, já que não dá para a gente tirar férias, vamos fazer que a Débora fique em casa, mora em casa, mas que fique com a Isabelle, porque também a Débora já não via mais a Isabelle. Então a Isabelle sempre estava na mão dos outros. Ou estava na mão da escola, ou estava na mão da minha mãe. E a gente mesmo, que é o pai, somos os pais da Isabelle, a gente não tinha a Isabelle. Pelas cobranças todas do negócio. Então, eu viajava muito também, né? Então, todos os meses, toda semana tinha que estar no Rio, Belo Horizonte. As viagens do exterior se transformaram para cá, né? No Brasil. Então, ficava viajando muito. E aí, a gente mudou para cá, conseguimos aqui. E a gente tentou trazer a fábrica para cá, um ponto artesanal, mas nós mantínhamos a fábrica lá também, né? Que é a parte mais industrial. E aí veio a beleza da pandemia, né? Na pandemia foi bem na Páscoa, porque quem tem fábrica de chocolate, você trabalha o ano todo. Final do ano você ganha um pouco mais de dinheiro com chocotone e panetone. Só que esse dinheiro você guarda para Páscoa, porque a nossa Páscoa ela começa em janeiro, começa dezembro e janeiro. E aí foi na época que nós fizemos todo o investimento, né, do chocolate. E aí a pandemia veio na Páscoa. E aí nós perdemos tudo, porque todo o nosso dinheiro estava no chocolate. E aí a gente falou, como que a gente faz aqui para frente, né? Daqui para frente, como que vai ser? Mas foi um período na nossa vida de fé mesmo, porque mesmo antes, quando nós tínhamos mais dinheiro, nossa despensa, a nossa vida não tinha tanta fartura quanto a gente sem dinheiro, né? E aí você começa a entender, começa a orar ao Senhor, de vez em resmungar, você começa a orar, perguntar, falando, Deus, me explica essa matemática, né? Que a gente sem dinheiro tem prosperidade, né? Por isso fala que a prosperidade é a ausência da necessidade. Mas um negócio doido que você citou aí, meio imperceptível, a pandemia veio na Páscoa. Veio na Páscoa. Jesus veio na Páscoa. O Espírito Santo desceu na Páscoa, que era a festa do Pentecostes. Foi. E a pandemia veio na Páscoa também para mudar um pouco a história de muitas pessoas, né? Aqueles que estavam firmados permaneceram, aqueles que estavam meio balançados vai para lá então, não quer, agora a gente vai recomeçar, né? Esse ano de recomeços. E estar aqui e estar com um negócio que você está hoje foi um grande recomeço, né? Foi. Que hoje você está com a Natural Agro. A Natural Agro. Aí nós nos obrigamos, porque como fechou tudo, aí tivemos que fechar as lojas, nós fazíamos, de vez abrir muitas lojas, nós vendíamos dentro das empresas, né? Então, eram empresas de telemarketing, onde que a maioria é tudo molecada. Então, seria o último a se vacinar, e foi o primeiro a sair, né, por conta da aglomeração, e vai ser a última galera a se vacinar. E a gente foi pensando, não, vamos deixar que vai passar. Acho que todo brasileiro, todo né? Mundo pensou isso é só uma gripezinha, rapidinho, né? É rapidinho. 2 meses já tá tudo de volta. E aí eu sei que passou a Páscoa e a gente doou todos os chocolates porque não tinha como vender, né? Nós doamos tudo pro projeto do PED, que aí também já é uma outra questão. E aí nisso nós nos obrigamos a começar a mexer no sítio, né? Porque até então aqui era para lazer, não era rentável pra gente. E aí a gente começou com 5 galinhas, que minha mãe tinha comprado 5 galinhas. Chegou uma hora que a gente viu que tinha 150 galinhas. Eu dava ovo, dava galinha. E aí teve um dia... Mas essas galinhas eram
É caipira. Para consumo. Para consumo. Não era nada de pensado de um negócio Não, até e então. não era nem para comer nem nada, porque minha mãe ela gosta de varrer, gosta de carpinar. E ela não enxergava. Era a diversão dela. Aí ela comprou, foi o dinheirinho dela, ela comprou 5 galinhas e um galo. E aí começou, mas a gente comprou por conta das aranhas, né? Uhum. Porque galinha é bom para comer os insetos e em volta da casa tinha muita aranha. Acabou as aranhas por conta das galinhas, só que em compensação a gente foi ver tinha 150 galinhas. De 5 foi para 150. E aí e aí a gente falou, meu Deus do céu, né? O que eu vou fazer? Prosperidade de Deus de novo. É. De novo, mais uma vez. E aí nós encontramos uma cliente, né? A gente colocou um anúncio. A mulher, eu sei que ela veio, ela comprou as 150 galinhas. E engraçado, falando do 150 agora, vai chamar parte de um testemunho de 150 também, que esse número tem algum mistério, né? E ela comprou tudo. Quando ela comprou tudo, nós pagamos todas as contas daqui de casa. Nós fizemos uma compra gigantesca. E eu sei que ainda sobrou quase uns R$500 na... E eu falei, meu Deus do céu, olha aí. É um negócio, né? Galinha é um negócio. Só que aí, com cabeça de empresário de São Paulo, tudo que é já é gigantesco. Tem as coisas enormes. E aí nós fomos, a primeira leva, nós compramos 2.000 frangos. Mas no primeiro dia, sem experiência, sem nada, achando que era só tudo bonitinho, perdemos 600. Desses 2.000, eu sei que a gente ficou só com 600. Foi morrendo, a gente foi pegando, mas não desistimos, né? E aí hoje, eu sei que o frango se tornou um negócio mesmo pra gente. É o que paga as contas, é o que sustenta a nossa casa hoje. E aí nós temos duas vertentes, né? Que é o ovo caipira. Só que aí a gente queria fazer algo bem feito, né? Não porque você queria galinha que você tem que ter um chiqueiro, a gente fala. Então a gente fez tudo certinho, fez toda a estrutura. O próprio dinheiro da galinha, ele foi conseguindo fazer os investimentos. E hoje a gente, do chocolate, que parou desde a pandemia, nós estamos com a Natural Agro. E aí a Débora aprendeu a carpinar, aprendeu a mexer com a horta. Aquela pomposa do banco. Aquela pomposa do banco, que não saía de casa sem chapinha, nem com roupa repetida, não saía sem fazer a unha. Depois eu mostro para vocês as fotos, mas hoje é enxada, é botina, é acordar e mexer na roça, pega as galinhas, pega os ovos, é sem frescura de nada, assim, a gente reaprendeu a vida, na verdade, totalmente. Da pomposa hoje é... Não que ela não se cuide, mas o que a gente tinha, o exemplo em Arujá, que você tinha que manter as aparências, né? Aqui hoje... Não tem essa necessidade, essa obrigatoriedade. E a gente até tem um pouco de rusga hoje, né? A gente fala, pra que tudo isso, né? Uma roupa simples, bem vestido, tá bom, não precisa de marca, não precisa de muita coisa, né? E a gente aprendeu isso, né? E quem quiser comprar Natural Agro, como é que faz? Aí nós temos o nosso canal direto hoje é o Instagram, né? Natural Agro Orgânico. E temos o WhatsApp também, que é os pedidos direto, que é o DDD 11, é o 96587-8007. Aí consegue comprar o que pela Natural Agro? Hoje consegue comprar ovos caipira, consegue comprar galinhas vivas também, ou frango vivo. Né? Nós não temos abatedor aqui, então nós vendemos mais para o pessoal que quer ter as 5 galinhas do nosso começo, né? E hoje a gente tem uma parceria numa fazenda em Minas, porque como a ração está muito cara, então eu consegui substituir uma parte do milho com a farinha. E aí lá eu penso a mesma coisa, é uma produção local, então quando nós vamos para Minas, a gente começou a fazer uma produção em Minas de queijos, de produtos mineiros, mas todos artesanais e orgânicos, porque nós também buscamos essa parte do orgânico, né? Não convencional. Gente, não é por nada não, pense num queijo bom. Pense numa manteiguinha top. Natural Agro pensou em queijo, manteiga, tem o salame também, né? Que é coisa de Deus. E esse negócio todo, ele se expandiu e a gente está aqui atrás de nós, a gente pode ver aqui um lago, né? Que negócio é esse aí? Como é que das galinhas surgiu esses peixes aqui? E os peixes sempre foi um sonho, né? A gente, mesmo trabalhando bastante, a gente sempre tem um sonho empreendedor. Então a gente vai ver no mercado. E o mercado do peixe lá fora sempre foi um mercado que não tinha. E aí, uma coisa, quando essa estava lá fora, eu via, o pessoal tem uma propriedade pequena, mas tem uma produção grande, né? Tem rentabilidade.
E eu comecei a entrar no peixe, comecei a fazer cursos do peixe e tudo, e aí nós começamos também a criar peixe, tilápia. Uhum. E aí, só que o peixe ele é um pouco mais chato, né? Então ele demanda um pouco mais de investimento. E aí nós começamos também a entrar no mercado do peixe, e o peixe hoje a gente também consegue vender. Também comercializa peixe. Mas vivos, né? Nós Uhum. não fazemos o abate, porque é questão de legislação. Uhum. Então, mas pra gente é melhor, não vendo por atacado, em quantidade muito grande, mas eu tenho uma venda constante. Né? De peixe, de ovo, De de peixe, frango de e de todo ovo, esse toda material parte- que está vindo agora de Minas. tudo de Minas. E aqui também nós plantamos, né? Então daqui tem banana, tem couve, tem alface, tem cebolinha, que aí já é parte da Débora, né? Uhum. Então nós hoje mexemos tanto com agropecuária, a questão dos frangos, e também mexemos com a parte da agricultura, de plantação mas tudo orgânico, porque o orgânico ele tem essa gama bem diversificada, né? Não é uma monocultura. Então a gente consegue plantar várias coisas e ter vários produtos para a pessoa que ela vai consumir no dia a dia, né? Show. Contamos bastante da história do empresário, bastante da história do empreendedor que enxerga negócios aonde ele está passando. O cachorro é um negócio, a revista é um negócio, o peixe, a galinha é um negócio. Essa cabeça empreendedora que é um dom, com certeza que é dado por Deus. Entendemos que houve um encontro da família com Cristo lá atrás, mas quando que o Léo encontrou com Cristo? E eu encontrei com Cristo verdadeiramente foi aqui, né? Na pandemia também. Eu nasci e me criei na igreja metodista brasileira. E eu falo que o verdadeiro encontro com Cristo foi aqui na pandemia, no isolamento. Porque nós não tínhamos culto, não tínhamos igreja para tá frequentando. Nossa igreja também não tinha culto online. E eu tenho um grupo de amigos, são 5 amigos, que são presbíteros da igreja. E nós começamos, eu e o Douglas, né, que é um amigo nosso em comum, nós começamos a subir no monte. Ele vinha toda semana. E aí nisso foi, depois entrou o Thiago, depois entrou o Marcos, o Sander, o João. Somos em 6 no total. Só falta 6 para fechar o time dos 12. E esses 6 foi que sustentou nossa casa, né? Em questão de oração, de busca. Nós subíamos no monte, nós temos o privilégio de ter um monte particular aqui. E a busca mesmo foi em oração. Foi em oração, o Senhor falando, o Senhor desenhando. Porque eu era bem crica também, né? Por ser metodista, a gente fala que a gente é muito metódico. Então, se Deus não desenhasse para mim, eu não acreditava, né? Não acreditava nesse negócio que Deus mandou falar, que Deus falou, que Deus veio. Apesar que toda a minha trajetória foi Deus falando e Deus moldando e Deus fazendo a gente andar. Então, todos os planos que eu tentei fazer, que eu não coloquei Deus na frente, só foi cabeçada. Mas, ao mesmo tempo, todos os planos que eu coloquei Deus na frente, e mesmo que eu não cheguei até o final, Deus ele foi moldando e foi sustentando até aqui. E esse encontro foi aqui mesmo, foi na Natural Agro, que o Senhor deu o nome de O Nazareno Fazenda. Né? Não foi um nome que nós escolhemos, foi o Senhor que coloquei esse nome. Nós viemos para cá através de uma promessa também. Não entendemos quando essa promessa será cumprida, mas nós entendemos que o Senhor temos fé no Deus que nós servimos, né? É um Deus que não mente, é um Deus que Ele fala, Ele cumpre, mas não é o nosso tempo. Então foi o encontro que eu tive, foi no monte, o verdadeiro encontro com o Senhor, falar que ó, a conversão final do Léo se deu fora da igreja, no monte, no isolamento, igreja, isolado, com 5 amigos orando. E a gente tem a gente fala que é a cúpula, né? Então a gente fala o que acontece no monte fica no monte, então não posso falar para vocês o que acontece no monte. Porém, mas quem quiser saber, mas quem quiser saber é aberto, né? Para descobrir, né? Para orar, é uma busca em si. Nós falamos que o monte ele não é um lugar de peregrinação, mas também é um lugar separado para você buscar a face do Senhor. E eu não sabia buscar a face do Senhor, então a minha oração era aquela oração pré-pronta, era uma oração constante, mas uma oração sem sentimentos. Né? E aí lá em cima eu aprendi a falar com Deus, além de falar com Deus, escutar que é o mais importante, né? Então essa foi a verdadeira conversão. E aí de lá para cá, muitas coisas foram acontecendo, né? Desafios principalmente, e está na dependência do Senhor 100%. Maravilha. E tem uma pergunta que a gente tem que fazer para todo mundo em todas as entrevistas. Olhando para trás,
vendo toda essa história, vendo todo esse caminhar, entendendo essa cabeça do empreendedor, o nascimento da Isabela, os pais cristãos lá atrás, o encontro com a Débora, vir parar em Santa Isabel, a Natural Agro. Qual foi o princípio bíblico mais relevante na tua vida até hoje? O princípio bíblico, eu creio que o caráter cristão. Não vou ter uma passagem bíblica em específico, assim, mas o caráter cristão. Porque nessas andanças, em tudo como você falou, o chamar para fazer coisa errada é o que sempre bateu, né? Então, nós tivemos muita oportunidade de falar abertamente, né? Desde sonegar imposto, desde fazer coisas erradas, e isso sempre bateu na nossa porta forte, mas nunca foi um problema para nós, né? Então as pessoas às vezes acabavam tendo inimizades, talvez negócios milionários para nós fazermos ou estarmos ricos de verdade hoje, mas nós sempre colocamos o caráter cristão como prioridade na nossa vida. É o que a gente ensina para a Isabelle também, que a honestidade, o caráter cristão não tem negociação, né? É algo que as pessoas que têm muito dinheiro, o caráter não estou julgando um a um, né? Estou julgando o contexto. Então nós vimos que o dinheiro muitas vezes ele não existe caráter para você ter o dinheiro. Então esse caráter cristão e o honrar pai e mãe sempre foi o princípio bíblico que nós seguimos, né? Então nós passamos isso para Isabelle, mesmo a minha infância tendo... Meus pais sempre foram evangélicos, né? Tem o jeito deles, meus pais são nordestinos, então... Minha mãe é um amor de pessoa, meu pai já é todo bruto, né? Então não sabe nem abraçar direito. Mas a gente sempre honrou o pai e mãe, esse foi um princípio bíblico. E o caráter cristão, isso é o que nós nos orgulhamos mesmo de falar, que nós seguimos a risca essa questão da honestidade, de buscar fazer o certo mesmo que tudo esteja ali na mesa para ser próspero, porque o dinheiro ele mexe muito, né? Então a facilidade de ser, ou esse sonho, como eu sou empreendedor e tenho sempre esse sonho de ter algo mais, mas nada dos outros nunca encheu nossos olhos, né? Nós queremos sempre para nós e mostrar para a Isabelle que é possível conseguir com o próprio esforço e com o Senhor na frente. Maravilha, Léo. Só tenho a agradecer, Léo, por essa conversa tão enriquecedora para nós, entender como Deus costura as coisas, ver como Deus coloca regiões, datas, pensamentos, tudo numa costura que vem a dar nesse dia, nesse momento onde nós estamos conversando, aí que o pessoal vai descobrir um pouco dessa história, vai ver Deus falando através da tua vida e de tudo que foi costurado nisso. Mas no nosso programa nós temos um tempo muito importante e uma missão que também nos é dada, que é a de levar a palavra de Deus. E nós vamos entrar agora então na palavra do dia. Bom, a palavra do dia hoje, eu quero trazer um enunciado, um compêndio de 2 palavras que nos traz a tudo isso que nós estamos vivendo nesse nosso período desde 2019, onde todos nós tínhamos planos traçados, tínhamos as nossas vontades encaminhando para uma determinada situação. Não, eu vou fazer isso, eu tenho o sonho de fazer aquilo, até que vem a tal da pandemia. E durante a nossa conversa aqui, nós ouvimos falar que a pandemia veio na Páscoa. E depois dessas coisas? E depois disso? E depois da pandemia? O que Deus tem para nós? Como Deus está traçando esse nosso caminho? E eu quero trazer 2 palavras. A primeira está lá em Joel, no capítulo 2, verso de número 28. Joel capítulo 2, verso 28 diz: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Essa foi uma promessa feita pelo profeta Joel há cerca de 700, 800 anos antes
de uma grande coisa acontecer na Páscoa, que foi a vinda do nosso Senhor Jesus. E hoje nós estamos vivendo um momento onde, num período de Páscoa, houve uma grande transformação no mundo, assim tal qual houve um mundo antes de Jesus e há um mundo após Jesus. Eu acredito que a nossa vida nunca mais será a mesma após a pandemia. As pessoas que se perderam, as pessoas que se foram os negócios que faliram, os empregos que se perderam, as vidas que se perderam, o cuidado que nós passamos a ter conosco mesmo passou a ser algo completamente diferente. Tudo isso, como nós vimos na entrevista, o nosso entrevistado ele falava que o encontro dele com Cristo foi no isolamento, que só surgiu devido à pandemia, ou esse grande acontecimento. E como Joel profetizou que um dia viria o Espírito Santo e que esse Espírito Santo traria grandes modificações após o momento de Páscoa, essa promessa feita por Joel veio a se cumprir. E essa promessa se cumpriu em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, nós vemos o derramamento do Espírito Santo, que começa o texto dizendo que estavam reunidos em oração. Primeiro, essa convocação de oração veio para muita gente. Muitas pessoas, mais de 500 pessoas foram convocadas depois de um grande acontecimento acontecido também na Páscoa, pois a morte de Cristo foi durante o período de Pentecoste. Cristo morre e durante alguns dias ele permanece dentro ali do seio da morte, mas ele sobe, ressuscita e fica 40 dias no meio do povo, no meio dos apóstolos. Nós vimos, acredito que antes de pandemia a gente tinha um conhecimento de que Jesus existia, tinha um conhecimento de que Jesus estava conosco. E Jesus naquele período sempre nos convocava: venha, venha, vamos orar, o Espírito Santo quer fazer algo, o Espírito Santo quer fazer algo. Mas então ele vai na Páscoa. E depois, na próxima festa de Pentecoste, aquelas 500 pessoas reunidas se tornam só 120 e permaneceram fiéis e permaneceram firmadas naquele período onde parecia que estava tudo perdido. E lá em 2019, nós tínhamos muitos planos. Passou 2020 inteiro, os nossos planos parece que não iam mais existir. 2021 está quase acabando e agora que nós estamos retomando a nossa vida. E depois dessas coisas? E depois dessas coisas? Joel disse que depois dessas coisas derramaria sobre o Espírito. E eu creio que depois desses acontecimentos todos, assim como lá nos apóstolos, aqueles que permaneceram fiéis durante esse período também verão um grande reavivamento do Espírito Santo. Assim como os apóstolos reunidos em oração, ali naquele momento de oração viram um vento impetuoso e línguas como de fogo batizando e trazendo um novo de Deus sobre aquelas pessoas. Eu acredito que para as nossas vidas, depois dessas coisas, depois do isolamento, depois de orarmos mais, depois de buscarmos mais, virá sobre nós um grande avivamento. Não sei se com línguas de fogo, não sei com vento impetuoso, mas eu tenho certeza absoluta de que um grande avivamento está às portas, sobre aqueles que permaneceram fiéis e sobre aqueles que estão buscando um novo de Deus, que permaneceram firmados. Creia nisso, o Espírito Santo está por vir e grandes coisas estão por vir em nossas vidas. Amém? Amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Chegamos então ao final de mais um programa No Caminho, agradecendo a você que está conosco, agradecendo a você que permaneceu conosco e daqui a pouquinho, daqui a algumas semanas, nós estaremos de volta, não sei aonde, em algum lugar desse caminho, trazendo alguma pessoa, alguma personalidade que tem em sua vida os princípios da Palavra de Deus, assim como o Léo nos trouxe essa grande história de vida. Que Deus te abençoe, até a próxima semana, valeu!